Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vim trazer para vocês a receita desses pães caseiros aqui, que eu fiz o passo a passo mostrando como que eu faço o pão integral, mas eu também mostrei como que eu faço o branco, né? Que é a mesma coisa, eu só inverto a farinha mesmo, que aqui em casa a gente um pouco come do integral, um pouco come do branco, então eu costumo fazer dos dois. E os únicos sobreviventes foram esses aqui, que foi esse que não tem recheio e esse outro que tem recheio. Então, de um dia pro outro, o pão já foi embora. Eu queria ter mostrado pra vocês ontem, logo que saiu do forno, mas aí eu terminei de assar, já tava de noite, tava bem escuro, então eu falei, vou deixar pra mostrar amanhã. Só sobraram esses aqui. Mas foi bom que deu pra eu mostrar pra vocês mais ou menos aqui, ó. Então esse tem recheio de presunto e mussarela. E eu mostrei pra vocês também o passo a passo de como que eu coloco esse recheio aqui. Então, eu já peço pra vocês clicarem no gostei, de se inscreverem aqui no canal. E eu espero muito que vocês gostem da receita, que o pão fica bem fofinho por dentro e fica com a casquinha crocante por fora. Então, façam aí que vocês vão gostar. A receita vai ser... O pessoal da família também vai gostar, que aqui em casa todo mundo adora. Então, vamos lá pra vocês acompanharem o passo a passo. Então, vamos lá para os nossos ingredientes. Eu peguei uma bacia, essa rosa, né? Pra eu poder misturar tudo aqui dentro. E a primeira coisa que a gente vai fazer, né? A bancada já tá higienizada, tá? Eu higienizo com álcool 70. Lavo com detergente, depois com álcool. E aí a primeira coisa que a gente vai colocar é 400 ml de água morna. Vocês vão ver que ela sai um pouquinho de fumaça aí, mas não tá quente. Ela tem que estar numa temperatura que a gente consiga colocar o dedo e não queimar. Então eu fiz o teste aí, ó, você põe o dedo e não queima. Essa é a temperatura certa pra gente fazer a massa do pão. Minha mão também já tá higienizada. E aí agora eu vou colocar 50 ml de óleo. Quem preferir pode colocar azeite também. Como aqui não tinha, eu coloquei o óleo mesmo, tá? Então a receita 50 ml. Aí eu gosto de dar uma mexidinha, apesar que a água não mistura com óleo. Só pra fingir que mexeu. Aí eu venho com 2 ovos. Então, os ovos inteiros ali. Pode ser ovo caipira também, que ele fica bem gostoso, o pão fica bem saboroso. Esse daí não é não, esse é ovo de granja mesmo, mas só misturar também. E aí depois que a gente coloca os ovos, né, dá uma boa misturada, eu vou vir com uma colherzinha de chá de sal. E detalhe, gente, eu acelerei o vídeo, mas pode mexer bem devagar essa parte, tá? Então, uma colherzinha de chá de sal. Eu costumo colocar o sal agora. Tem gente que fala que não é bom, que não ajuda a massa a crescer. Mas eu costumo fazer assim e dá certo. Então, acho que vai de cada um. Se você preferir colocar depois que põe a farinha também, isso aí tanto faz. E agora o fermento. Eu coloco um pacotinho desse de 10 gramas de fermento biológico, né? Que é aquele fermento em pozinho. Eu uso muito esse da Dona Benta. Tô fazendo propaganda não, mas ele é muito bom, né? Ele é muito bom porque toda vez que eu faço pão que eu tento colocar outro fermento, não dá certo, gente. Não sei o que acontece. Sempre esse aí é o que dá certo pra mim. Então ele fica muito gostoso, o pão fica bem fofinho, cresce bastante. Eu tentei usar outro, mas não funcionou tão bem. Bom, agora eu vou tirar as coisas daqui, né, da bancada, e a gente vai começar a colocar a farinha. Então a farinha ela é aos poucos. Eu não vou falar pra vocês que a gente usa 1 kg de farinha, porque não chega a ser 1 kg. Mas eu sempre deixo separado 1 kg ali, porque depois a gente vai colocar na bancada pra abrir a massa e tudo mais. Então a gente vai colocando a farinha aos poucos. Então vocês vão ver, eu vou dar uma acelerada aí daqui a pouco, mas a gente vai pondo aos pouquinhos. Põe um pouco, mexe pra incorporar ali todos os ingredientes. Aí agora a gente já pode mexer um pouquinho mais rápido, não tem problema. E eu vou colocando cada vez mais farinha, ó. Eu costumo colocar umas 3 vezes. Então aqui a gente já chegou no ponto, ó, da farinha, da massa do jeito que ela tem que ficar pra gente começar a sovar. Então ela não tá dura, ela ainda tá mole. Eu ainda vou ter que colocar mais farinha nela.
E detalhe, a massa não pode ficar dura também, tá, gente? Ela tem que ficar bem macia, senão o pão não cresce. Se ficar duro, vira aquela bolacha, não fica um pão, né? Então a gente tem que ir com muito carinho, muito cuidado. Não pode apertar a massa quando for sovar também. Você vai só movimentando ela ali na bancada, né? Então vai com carinho. O pão integral, ele geralmente dá muita dificuldade pra gente quando vai fazer, né? A farinha integral em si. Tudo que a gente vai mexer, ela é um pouquinho mais complicada, então não precisa ficar com medo, né? É a mesma coisa da farinha branca, vocês vão ver que eu fiz a mesma receita com o pão branco depois. E a mesma coisa, só tem que tomar cuidado realmente com a quantidade de farinha que vai colocar. Se eu coloco um pouquinho a mais de farinha na massa branca, ela continua macia, né? A integral não. Então, se eu passar um pouquinho do ponto, ela já fica dura, aí a massa não cresce. Então, o segredo é não deixar ela esfriar muito, né? Que ela tá morninha aí. Então, movimenta ela para ela continuar quentinha. E vai colocando farinha aos poucos, né? Sem apertar a massa, bem delicadamente. E vai mexendo ela aos pouquinhos, né? Com muito carinho, que dá tudo certo. Ó, então aqui a gente já chegou no ponto da massa, ela não gruda tanto na minha mão mais, né? Então, se eu deixar ela um pouquinho, ela ainda gruda. Esse é o ponto certo da massa integral, tá? A massa branca, ela não pode grudar, mas a integral ela ainda gruda um pouquinho. Eu só não posso ficar segurando muito, senão ela gruda. Mas não deixa ela dura também. Então, esse aí é o ponto certinho dela. Aí eu pego a mesma bacia, né? Eu jogo uma farinha ali, jogo um pouquinho de farinha por cima. E agora eu vou deixar essa massa crescer. Eu deixo ela crescer por mais de 1 hora, gente, porque ela é um pouquinho mais demorada. Então, toda vez que eu vou fazer pão, eu costumo fazer a integral primeiro. Que ela vai crescendo um pouco mais enquanto eu tô fazendo a massa branca, né? Mas eu costumo deixar ela crescer bastante pra ela dobrar de tamanho, né? E ficar macia, porque senão o pão não fica tão macio assim. Ele fica aquele pão um pouquinho mais duro. Então a gente não quer isso, a gente quer um pão bem fofinho. E pra ajudar, isso é um segredo, ó. Eu coloco um plástico filme, porque como a massa ainda tá morninha, o plástico filme vai ajudar essa massa meio que suar ali dentro, né? Ela vai ficar bem quentinha. Aí eu venho com um suplá por cima, ó. Esse suplá eu ensinei a fazer aqui no canal no Natal. Coloco ele por cima, porque ele é um EVA, o EVA é borracha, né? Então também ajuda a manter aquecido ali. E eu vou embrulhar ela igual um bebezinho numa toalha. Aqui em casa a gente sempre fez assim. Minha mãe, quando vai fazer rosca, ela também faz dessa forma. E quando eu vou fazer pão, eu faço isso. Então a gente embrulha ela bem embrulhadinha, pra ela ficar bem quentinha ali dentro, pra ela realmente poder crescer. E agora é só esperar crescer, sim. Eu vou mostrar pra vocês o segredinho que a gente tem aqui em casa pro pão crescer. Eu coloquei minha irmã colocou essa mesinha aqui pra mim, ó. A gente limpou ela direitinho, mas o segredo nosso é deixar a massa crescer no sol, porque ela fica quentinha, né? Então, quando a gente faz rosca, faz pão, essas coisas, a gente sempre gosta de deixar crescer no sol. Tem 2 montanhas aqui, porque a mesma massa que eu fiz no integral, eu fiz no branco, na farinha branca, que é a mesma coisa, eu só troquei a farinha. Então, eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma e de outra depois, com o pão já prontinho. Então, depois de mais ou menos 1h20 que eu deixei essa massa crescendo ali no sol, né? E não é sol muito forte não, tá, gente? A gente coloca aqui na área, então o sol tá bem de leve. É só pra manter quentinho. Agora ela já dobrou de tamanho e eu tô jogando farinha na bancada aqui de novo, pra eu poder separar ela em 3 partes. Dá pra separar só em 2, se você quiser um pão mais alto, mas aqui o pão, ele fica alto também, né? Só que não fica tão alto, porque eu reparto ela em 3, pra render um pouquinho mais pra gente. Como é bastante gente aqui, aí a gente costuma fazer isso. E uma coisa interessante também, eu não tiro o ar do pão integral, tá? Porque eu já vi gente falando que é bom tirar e tudo mais,
Então cada um tem sua forma de fazer, né? O meu jeito é esse, sempre deu super certo. Porque toda vez que eu tento tirar todo o ar do pão, né? Eu sinto que ela não fica tão macia, então a massa não cresce tanto. Então vou com bastante cuidado, ó. Então esse primeiro pãozinho, ó, eu vou colocar ele nessa forma redonda. Só modelei ele ali, peguei o pedaço ali só, fui pondo pra trás pra ele ficar redondinho e fiz uns cortes em cima pra ficar com um desenho bonitinho depois. E tá pronto o primeiro pãozinho. Então a gente vai deixar ele crescer mais um pouco. Agora, para os outros dois, eu vou fazer recheado. Eu vou mostrar só um pra vocês, pra não ficar um vídeo muito grande, tá? Mas então, como que eu faço ele recheado? Eu tirei um pouco da farinha, que eu achei que tinha muito. E aí, pra abrir a massa, eu abro ela na mão mesmo. Eu não uso rolo ou algum copo ou qualquer coisa, não. Eu abro na mão porque a massa, ela tá macia. Ela não fica aquela massa elástica, né? Então, só delicadamente aí que eu consigo abrir. E aí, eu não tiro tanto o ar dela também. Então, essa também é uma técnica aí que eu inventei aqui, que funcionou pra mim, né? Então, cada um tem seu jeito de fazer, como eu falei, né? Mas aqui funcionou. E aí, eu vou rechear com presunto e queijo mesmo. Dá pra colocar frango, dá pra colocar carne, enfim. Aqui, o recheio nosso, a gente prefere assim, que ele fica mais suave, porque às vezes a gente come no café da manhã. Então, o presunto e o queijo, ele não é tão pesado, né? Igual a carne. Aí agora é só enrolar. Então junto as duas pontinhas ali, fecho as laterais e tá pronto o nosso pão recheado. Daí agora eu vou colocar nessa forma, eu vou virar o pão, né, do outro lado, ó, colocar essa dobrinha que a gente fez pra baixo, pra não ter perigo de soltar nem nada. E eu vou colocar essa massa pra crescer de novo. Então agora que não tem mais sol, pra crescer a massa, eu ligo um pouquinho o forno, deixo uns 5 minutos e desligo. É só pra manter um pouquinho aquecido lá dentro, pra ela crescer de novo. Então pra quem não tem como colocar no sol, essa é uma boa técnica aí. E aí tá a massa branca, então eu só vou mostrar rapidinho pra vocês, que é o mesmo processo. A massa branca eu já tiro um pouquinho o ar, eu já não deixo ela tudo assim, mas eu também não fico apertando muito ela não. Eu tiro só o ar que tá ali quando ela sai da bacia, né, porque ela sai um pouquinho maior, ó. Ela ainda tá bem fofinha. Aí eu fiz 2 redondinhos e fiz 2 recheados. Aliás, um recheado e o outro também foi um outro diferente, eu fiz ele meio torcido, meio coxado aí. Então aqui tá todos os pães. Depois que eles já ficaram mais um tempinho, eu deixei mais ou menos uns 40 minutos de novo pra eles crescerem, a 1 hora. Tá? Então é mais ou menos esse tempo. Aí eu deixo o forno pré-aquecendo ali, ligo o forno a 240 graus, o forno tem que estar em fogo alto, tá? E eu vou deixar esses pães assarem por 45 minutos, 40 a 45 minutos, vai depender do jeito que for o forno de cada um de vocês aí. Aqui em casa fica uns 45 minutos. E aí, ó, então eles todos prontinhos aí pra vocês verem, ó. Então fica bem bonito, eu consegui mostrar correndo antes de todo mundo atacar. E aí, agora eu vou cortar um pra vocês verem como que fica por dentro, como que fica, como que ele é bem fofinho por dentro e crocante. Pena que eu tirei o áudio, senão vocês iam conseguir ouvir o barulhinho do pão sendo cortado ali, ó. Mas dá pra perceber, né, que ele forma uma casquinha por fora, que é bem crocantezinho, e por dentro ele fica super macio. Ó, saiu até fumacinha aí pra vocês na câmera. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, façam aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!